Deus. Algum tempo depois, Samuel foi visitar o rei Saul para dizer o que Deus havia dito. Você tem que destruir completamente os amalequitas. Pessoas, animais, todos os seres vivos. Nada deve ser deixado para trás. Essa era a explicação por que o rei Saul ia enfrentar os amalequitas numa guerra. Deus é puro e santo. Os amalequitas se recusaram a crer em Deus e Deus prometeu castigá-los. Aquele era o momento para o castigo de Deus. Samuel foi embora, certo que Saul obedeceria à ordem de Deus. O rei Saul reuniu seu exército e atacou os amalequitas como Deus havia instruído. A batalha foi um grande sucesso. O inimigo foi derrotado. O rei Saul e seus soldados destruíram completamente todas as pessoas, todas, com exceção a um. Sim, ele não destruiu o rei dos amalequitas. Ele foi mantido vivo. Além disso, o rei Saul e seus homens mantiveram vivos alguns dos melhores animais, os mais bonitos, os mais fortes. Os outros eles destruíram. O rei Saul retornou da batalha vitorioso, muito feliz, muito orgulhoso da conquista que tinha alcançado. Provavelmente o povo aplaudiu seu corajoso rei. Vocês acham que o rei Saul tinha verdadeiramente obedecido a Deus? Não, o rei Saul tinha desobedecido a Deus. O rei Saul obedeceu apenas parcialmente a Deus, pois a ordem de Deus era que ele tinha que destruir completamente os amalequitas, pessoas, animais, todos os seres vivos. Nada deveria ter deixado para trás. Seria tão bom se o rei Saul tivesse buscado de Deus forças para obedecer e fazer o que Deus havia mandado. Ele não teria feito isso. O rei Saul sabia o que Deus queria que ele fizesse, mas ele desobedeceu a Deus, mantendo o rei dos amalequitas e alguns animais vivos. Naquela mesma noite, Samuel não conseguiu dormir. Deus disse a ele que Saul tinha desobedecido novamente. Deus estava tão triste com a desobediência de Saul. Samuel também ficou muito triste. Ele sabia que tinha dado a Saul instruções muito certas. Como Saul podia ter desobedecido? Samuel chorou e orou por Saul durante a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel procurou Saul. Ele descobriu que Saul tinha construído um monumento para si mesmo. E aquilo tinha sido feito para sua honra, pela vitória sobre os amalequitas. Nossa, Samuel ficou tão irritado, mas tão irritado com Saul. Como Saul se tornou um rei tão cheio de orgulho, tão desobediente a Deus.
Samuel não se conformava com isso. Samuel mais uma vez tentou mostrar ao rei quanto era séria sua desobediência. Samuel queria que Saul entendesse que obedecer parcialmente é desobedecer. O rei Saul deveria ter pedido a Deus força para obedecer completamente, mas em vez disso, desobedeceu. Com muita tristeza, Samuel disse a Saul: como você rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou você como rei. Saul ficou triste por ouvir que Deus o havia rejeitado como rei, mas não se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. Ele pediu a Samuel para perdoá-lo e voltar com ele para adorar a Deus diante do povo. Samuel sabia que Saul não estava verdadeiramente arrependido. Saul estava apenas preocupado com o que as pessoas pensariam dele. Samuel se recusou a acompanhar Saul, e quando ele se virou para ir embora, Saul agarrou seu manto. O manto foi rasgado e ouviu-se um barulho. E Samuel se virou para Saul e disse: o Senhor rasgou o reino de você hoje e deu a alguém melhor do que você. Saul implorou a Samuel para adorar a Deus com ele diante do povo. Samuel não queria, mas foi com Saul, apesar de saber que o coração de Saul não era sincero. Samuel terminou o trabalho que Deus tinha ordenado a Saul, matando o perverso rei dos Amalequitas. E em seguida o profeta retornou para sua casa. Samuel continuou a lamentar e a orar por aquele orgulhoso rei que tinha se recusado a buscar a força de Deus para obedecer. Em Tiago 4,17 diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Como você pode saber o que é bom, o que é certo? Nós temos leis, regras que nos ajudam a saber o que é certo e errado. E nós temos a palavra de Deus e nos diz o que é bom e o que é certo. Deus chama de pecado sua atitude de saber o que é bom e certo. Assim você não peca somente fazendo, pensando ou dizendo algo errado, mas também peca não fazendo o que é bom e certo. Deus ajudará você a obedecer. Ele pode ajudar você a fazer o que é bom e certo.